se existe uma dor que bate tanto no profissional de micropigmentação quanto no cliente que faz a técnica de fio a fio, é ver a sua fio a fio de repente não existir mais a longo prazo. Você faz a fio a fio, nas fotos ficam lindas e depois do processo de cicatrização ou meses depois, aquilo vira uma sombra só. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar assuntos sobre ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética interativa, para que você continue assistindo todos esses conteúdos que são incríveis e que fazem toda a diferença no seu profissional. Não esqueça de seguir aqui, se inscreva no canal para você não perder e não deixa para o final porque você vai esquecer. E se você conhece também algum profissional que precisa desses conteúdos, compartilhe com ele para que ele também fique dentro das novidades do mercado. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que a gente mostra em curso de forma totalmente gratuita. É um presente para vocês que estão me seguindo da área e eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença imensa na vida de vocês, porque eu demorei muitos anos para entender o que acontecia. Para mim, tudo que era fio a fio, um dia se perdia. Afinal de contas, eu não tinha todo o conhecimento que eu precisava, então eu colocava a culpa na pele da pessoa, no pigmento, enfim, principalmente na pele da cliente. Tudo era, o problema é sua pele não aderiu. Na verdade, isso foi o que ensinaram pra gente nos cursos. Por ter pouco entendimento sobre técnica e pele, principalmente sobre pele. Então eu quero dizer pra vocês que sim, o problema não é sobre peles. O problema da técnica fio a fio se esfumar, se perder, manchar, é puramente erro de execução. Eu já tive muitos erros de execução e eu quero passar para vocês o que eu fiz de errado e o que sim dá certo. As minhas clientes hoje que fazem fio a fio de 3, 4 anos atrás, todas elas voltam com a técnica com os fios aparentes. A única coisa que acontece é que o pigmento vai tendo um clareamento, mas não existe mais mancha sobre isso. E isso é sobre pele madura, pele jovem, pele mista, pele oleosa, pele seca. Então a gente percebe que realmente entender sobre a técnica dentro da pele faz total diferença. Não adianta você aprender a fazer fiozinho se você não entende qual é o comportamento certo que essa agulha tem que ter dentro da pele. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender antes de introduzir a agulha na pele é o ângulo que essa caneta precisa ficar. O tebore, ele não pode ficar em relação à agulha, tá? Se eu virar de frente aqui para você, ó, olha esse ângulo da agulha. Ele tá bem em pé. Eu não posso inclinar para lateral a minha agulha, tá? Nem para esse lado e nem para esse. Mas o mais comum é quando ela deita de lado assim, ó. Entortar. Porque quando eu faço assim, eu aplico o meu pigmento lá dentro, nessa lateral aqui também enche de pigmento, então ele não fica exatamente bem no corte que foi feito. Ele vai entrar tanto no corte, superficialmente o pigmento, e aqui nessa lateral é onde ele vai fazer aquela sombra que dá a mancha. Então eu posso fazer esse procedimento superficial, e se eu fizer superficial deitado, ele vai dar mancha também, ele vai dar erro. Então o primeiro ponto é trabalhar o tempo inteiro com a agulha, ó, em pé, em pé. Se eu fizer um movimento assim, se eu fizer um movimento assim, se eu fizer um movimento reto, sempre a minha agulha precisa estar aqui, ela não pode entortar durante o procedimento, tá? Pro lado. Próximo ponto muito importante e que também dá diferença. O que faz a gente enxergar fios é a distância entre os fios. Qual é a diferença da sombra pro fio? A sombra é toda preenchida em todos os espaços. A técnica de fios, eu tenho os fios escuros e o centro entre esses fios, o contraste da pele clara. Por isso que quando eu tenho uma técnica sombreada entre os fios, quanto mais esse sombreado for escuro, menos eu tenho contraste com o fio que foi aplicado. Quanto mais contraste de claro da pele com o escuro do fio, melhor. E quando eu faço esses fios muito juntinhos, eu não consigo ter contraste, porque o espaço de luz entre a pele clara ali é tão pequeno que a gente enxerga mais um fio do lado do outro. Então, quando a gente vê aqueles procedimentos feitos de fios muito juntinhos, ele é bonito e o fio ainda assim é visível,
visível só imediato, porque aquele corte ainda não cicatrizou, aquele traço, ele não está cicatrizado, ele está na superfície, o pigmento. Ele vai trabalhar ainda. O pigmento, ele vai mudando, né, se comportando dentro da pele dentro de 30 dias. Para que a gente consiga ter fio definido a longo prazo, eu vou explicar para vocês qual é a distância que a gente precisa ter entre um fio e outro. Então, eu vou posicionar a minha agulha aqui, lembrando que não vai ficar de lado. Eu primeiro vou deixar a minha mão posicionada para que a agulha fique 90 graus em relação à pele, não fique aqui, ó, 45 graus. E eu vou mostrar para vocês como um fiozinho pode manchar a longo prazo. Então, se eu fizer isso aqui e depois eu fizer isso aqui, ó, seria o sonho, né? Cobre todas as falhas, né? Olha que lindo. Olha, bem juntinho, né? Ó, bem, tudo muito juntinho. Isso aqui a longo prazo, vou limpar para vocês. Esquece. Isso aqui vira mancha, tá? Agora, se eu fizer aqui assim, ai, mas eu faço os fios paralelos. Ah, eu faço os fios paralelos. Eu gosto de fazer fio paralelo. Tá junto demais. Ai, mas eu gosto de fazer o fiozinho bem naturalzinho. Faço os meus primeiros fios aqui. No começo bem afastado. Aí depois eu começo a fazer a junção deles ali para ficar mais natural, aquele caimento. Aí eu vou colocando fio, 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 muitos fios, bem linda e formosa. Ai, para dar um caimento bem linda e maravilhosa. E eu vou colocando fio, 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 fio. Nunca mais eu parei de colocar fio. Ah, eu vou cobrir aqui esse cantinho, porque esse cantinho tem um buraquinho, sabe? Aquela questão do buraquinho. Ai, tem um buraquinho aqui. Não, pera, esse buraquinho. Não, esse aqui também. Ah, e outro buraquinho aqui. Isso aqui, gente, nunca mais você vai ver fio daqui a um ano, tá? Isso aqui vai juntar completamente. Então, eu preciso ter, no mínimo, 1 milímetro de distância entre os fios. 1 milímetro de distância. Coloca bem grande, 1 milímetro de distância. Então, qual é, visualmente, o resultado que eu preciso? Vou fazer, por exemplo, os fios aqui, ó. Os fios principais. Coopera, tinta. Então, a gente faz os fios de marcação. Tá vendo que tem bem mais de 1 milímetro de distância. E aí, eu vou fazer os fios de encaixe. Então, por exemplo, aqui... Vou fazer o fio de encaixe. Vou fazendo os fiozinhos, controlando a distância entre eles. Gente, o meu fio não é grosso. Você já me acompanha no Instagram, porque essa pele artificial que eu peguei pra mostrar pra vocês, ela não tá cooperando, tá? O fio tá ficando grosso, mas dá pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. Isso aqui, gente, é o máximo que a gente pode deixar de espaço entre os fios, tá? O máximo. Eu preciso ver espaço de claro entre todos os fios. E isso aqui vai manter. Então, aqui a gente aplicou os 2 pontos principais que eu expliquei para vocês. Trabalhei com agulha 90 graus, não entortou lateral. E eu coloquei a distância entre os fios. Mas o que faz, além disso, também esfumar a pele? Eu aprofundar demais a agulha. Como chega a ficar um corte, eu estico a pele da cliente e abre, tá? Então, a terceira parte que eu preciso prestar atenção é a profundidade, o quanto que essa agulha vai entrar na pele. Então, eu tenho que só encostar. Eu entrei, eu senti que entrou o começo da agulha, já é o suficiente. Eu só deslizo mantendo essa pressão. É um leve agarro que tem na pele. Eu não posso aprofundar a ponto dessa pele fazer um corte. É um arranhão. Então, são 3 pontos que a gente tem que colocar sempre em prática, tá? Então, é tanto o ângulo da agulha, a distância entre os fios e profundidade dela. Ai, mas eu senti que isso aqui vai ficar um incômodo, eu não gosto dessas distâncias. O que que eu posso fazer? Se você não gosta, ou a cliente já fala que não gosta dessa distância, o que que eu faço no trabalho
com sombra muito mais translúcida, mais clara que o pigmento. Eu uso a mesma cor de pigmento que eu vou usar no fio, porém, eu uso uma potência baixa para ficar com pixels separados com a máquina de dermógrafo. E eu vou fazer, então, uma camada bem clarinha de sombra para ficar um fundo nesse intervalo dos fios. Então, daí, quando eu sei que o buraco é muito grande ali, o espaço, a falta de pelo da cliente, eu faço os fios principais aqui. Ó, então fiz os fios principais, o pigmento não tá cooperando, mas vocês estão entendendo. E depois que eu fiz os fios principais, aí eu sei que aqui não tem nenhum pelo natural. Aqui eu tenho bastante espaço para poder fazer essa técnica de sombra. Então eu já faço com o dermógrafo a técnica mais translúcida aqui, uma camadinha de sombra. Depois que eu fiz a sombra onde eu quero, é aonde eu vou terminar de colocar os fios que eu quero. A sombra já foi feita, aí eu consigo colocar os fios finais ali e vai ter um encaixe entre fio e sombra perfeito para terminar toda essa questão do buraco e não ficar nada falhado. Então, recapitulando, quais são as técnicas para manter sempre a técnica de fios, onde o pigmento vai clarear, mas os fios vão se manter fininhos. Primeiro é a mão, mantendo a agulha 90 graus e não entortando durante o movimento. Então, entortando e mantendo ela em pé. Depois disso, espaço entre os fios para ver a translucidez e o contraste entre claro de pele e escuro dos fios, e profundidade, onde eu só encosto a minha agulha, sinto que teve um leve agarro e eu mantenho isso, sem necessidade de aprofundar demais essa agulha e causar um corte na região. É muito importante a gente, sim, se especializar para ter os fios mais bonitos, mais naturais, para que a gente alcance o máximo de naturalidade. Mas se você não colocar em prática essa técnica executada dentro da pele, as regras necessárias para que esses fios se mantenham, nada adiantou gastar rios de dinheiro com cursos. Os seus fios vão por água abaixo e a sua cliente não vai mais acreditar que o seu resultado é eficiente. Espero que você coloque tudo em prática e depois me conta daqui 1, 2, 4, 5 meses, 1 ano, o que aconteceu com os seus fios depois dessa execução aplicada. Espero que você esteja gostando de cada conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!